Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença. Onde algumas histórias reais assombram. Onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Há histórias que começam discretas, quase silenciosas, como se o mundo inteiro prendesse a respiração antes de permitir que o terror, em sua forma mais crua e sobrenatural, se revele. E foi exatamente assim que o caso real de Eleonore Zugun, uma menina romena nascida em 1913, começou a penetrar no imaginário europeu, não como mera lenda, mas como um dos episódios paranormais mais assustadores, inexplicáveis, insólitos e documentados do século XX. A aldeia onde tudo aconteceu era um recanto esquecido no tempo. Estradas de lama, casas de madeira com telhados gastos, uma igreja ortodoxa que tocava sinos cansados e um povo que, apesar da rusticidade, carregava consigo um repertório profundo de crenças, superstições e medos antigos. Ali, qualquer ruído fora do comum já era interpretado como aviso. Qualquer sombra mal posicionada podia significar presságio. No centro desse ambiente sombrio, misterioso e impregnado de segredos rurais, vivia Eleonore. Uma menina de olhar inquieto, quieta demais para a idade, com uma expressão que às vezes parecia carregar mais perguntas do que uma criança deveria suportar. Criada pela avó, longe de conforto e cercada por histórias de espíritos, demônios domésticos e forças ocultas que vagavam pelas noites frias da Romênia, Eleonore cresceu numa atmosfera que misturava dureza e misticismo. E como acontece em tantas histórias reais que mergulham no terror, o primeiro sinal não veio com estrondo, mas com sutileza. Pequenos objetos mudando de lugar, sem explicação. A avó jurou que tinha deixado a colher sobre a mesa, mas encontrou dentro da tigela de farinha. Depois, foi a caixa de costura que amanheceu aberta, com linhas e agulhas espalhadas pelo chão como se mãos invisíveis tivessem brincado durante a madrugada. A princípio culparam o vento, depois os ratos, por fim a própria criança, até perceberem que havia algo de misteriosamente intencional na forma como os objetos se moviam. E então, como um alerta que... Quando Eleonore deixou a aldeia, levada pela avó numa carroça que avançava lentamente pela estrada de barro, ninguém imaginava que aquele deslocamento, aparentemente simples, até banal, marcaria o início de uma das fases mais sombrias, assustadoras e inexplicáveis da história europeia da parapsicologia. A velha acreditava que, ao tirá-la do ambiente rural, o espírito que atormentava a menina ficaria para trás. Mas o terror não é um lugar. O terror é uma presença. E presença, quando se apega a alguém, viaja junto. Quando chegaram a Bucareste, a capital parecia outro mundo para Eleonore. Prédios altos, bondes barulhentos, multidões apressadas, cheiro de carvão queimado e vozes em vários idiomas. Porém, antes mesmo de se instalarem na pensão barata onde passariam os primeiros dias, algo importante aconteceu. Ao entrar no quarto, ainda carregando a mochila de pano costurada pela avó, a porta do armário se abriu sozinha, devagar, estalando a madeira como se uma mão invisível estivesse testando sua força. A avó, que já vivia no limite entre fé e desespero, fez o sinal da cruz. Eleonore, porém, apenas olhou, um olhar que revelava algo estranho, como se já esperasse aquilo. Esse foi o primeiro registro de que o fenômeno não havia ficado na aldeia. Ele viajou com ela. Poucos dias depois, surge a primeira testemunha externa do caso, a dona da pensão. Uma mulher robusta, de voz alta, que jurou ter visto uma toalha voar da mesa enquanto arrumava o café da manhã, e que insistentemente sussurrava que aquela menina trazia má sorte. Quando os talheres começaram a vibrar sozinhos sobre a mesa, um tremor leve, mas contínuo, como se algum tipo de energia invisível estivesse sacudindo o metal, a mulher correu escada abaixo gritando que não hospedaria demônios. O incidente chamou a atenção, e a atenção atrai investigadores. Em poucos dias, o caso foi parar nas mãos de um homem que mudaria tudo
o renomado pesquisador do paranormal Conde von Janko, figura conhecida na Romênia por estudar fenômenos paranormais com método científico e obsessão quase doentia pelo enigma. Fascinado pela história da menina, pediu que ela fosse levada ao seu laboratório improvisado, instalado num prédio antigo de paredes úmidas e corredores longos demais, onde cada passo ecoava tempo demais. Quando Eleonora entrou ali, algo mudou no ar. Uma queda súbita de temperatura, 2, talvez 3 graus. O conde registrou isso imediatamente, e então o impossível começou a acontecer na frente de cientistas. Na primeira sessão, colocaram objetos simples sobre uma mesa: moedas, lápis, fios de linha, pequenos pregos. Enquanto Eleonora observava, inquieta, os instrumentos foram dispostos ao redor para medir vibrações, pressão e campos magnéticos. O conde pediu que a menina permanecesse calma, e num silêncio tenso, começaram os fenômenos. Primeiro, a moeda no centro da mesa tremeu como se um dedo invisível tivesse tocado sua borda. Depois, o lápis girou lentamente. E então, sem que ninguém se aproximasse, o prego ergueu-se alguns milímetros, mantendo-se suspenso no ar antes de cair com um som agudo, metálico, que ecoou no laboratório como se tivesse denunciado uma presença. O conde, cético por natureza, aproximou-se, pediu para repetir o experimento. E repetiu-se. Nada ali era truque. Não havia fios, não havia manipulação. A equipe era composta por físicos, psicólogos e até um médico militar. Todos testemunharam. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Durante os dias seguintes, começaram a surgir marcas nas costas e nos braços da menina. Arranhões longos, retos, paralelos, como se 3 dedos tivessem arranhado sua pele com força. O médico documentou tudo, fotografou, mediu, catalogou. Em alguns casos, as marcas surgiam ao vivo durante as sessões, diante de 5, 6, 7 testemunhas. Não havia como ignorar o terror que aquilo representava. Era um ataque direto, uma agressão invisível, uma violência sem autor aparente. E como se o fenômeno quisesse provar sua inteligência, passou a reagir às emoções de Leonore. Quando ela chorava, a mesa tremia. Quando sentia medo, as janelas batiam. Quando se irritava, objetos eram arremessados contra a parede com força. A avó, já horrorizada, já não sabia se temia mais o que vinha de fora ou o que se manifestava através da neta. Quando a notícia dos ataques, das marcas invisíveis e dos objetos que se moviam por conta própria ultrapassou as fronteiras da Romênia, ela caiu nas mãos de uma mulher cuja mente científica e coragem emocional eram quase lendárias no mundo dos estudos paranormais, a Dr. Sidonie von Szalay, psicanalista austríaca conhecida por investigar casos de fenômenos inexplicáveis, sempre com um equilíbrio raro entre razão e espiritualidade, um equilíbrio que poucos conseguem manter quando mergulham no abismo do sobrenatural. Ela leu o relatório do Conde von Janko, examinou fotografias, analisou os testemunhos e, ao final da leitura, murmurou uma frase que se tornaria emblemática. Se há verdade neste caso, o que habita essa menina não quer ser ignorado. Sem hesitar, Sidonie embarcou para a Romênia. E, ao conhecer Eleonora em Bucareste, percebeu imediatamente que não estava diante de uma criança comum. Não pelo comportamento da menina, mas pelo ambiente ao redor dela. O ar parecia mais pesado, como se ondas invisíveis ondulassem ao redor do corpo da jovem. Sidonie, experiente, não verbalizou seu espanto. Apenas a observou com a serenidade calculada de quem sabe que o medo atrai coisas. Depois de poucas horas, tomou a decisão que mudaria o rumo da investigação. Levar Eleonor para Viena, onde teria condições de estudo mais seguras, mais controladas, mais intensamente monitoradas. Mas, acima de tudo, ela sabia que precisava afastar a menina da agitação crescente na Romênia, porque o terror adora plateias, e quanto mais testemunhas, mais forte o fenômeno se tornava. A viagem até Viena não foi tranquila. Dentro do trem, objetos no compartimento começaram a vibrar, como se os trilhos estivessem sendo atravessados por algo além da mecânica. Uma garrafa de vidro estalou sem motivo aparente, e um estalo seco foi ouvido vindo da parede atrás de Eleonor, como se algo tivesse batido na madeira com a força de um punho invisível. O pavor tomou conta dos passageiros, mas Sidonie permaneceu firme. Ela sabia que teria que enfrentar muitos episódios como aquele.
Quando chegaram à Áustria, Sidonie instalou Eleonor em um pequeno apartamento adaptado para a pesquisa. Paredes acolchoadas para evitar eco, móveis fixos ao chão, câmeras rudimentares preparadas e uma equipe de cientistas dispostos a documentar cada detalhe. Pela primeira vez, o fenômeno seria isolado. Sem aldeias supersticiosas, sem vizinhos histéricos, sem padres em pânico. A verdade seria exposta. Ou pelo menos, tentada. Mas o que aconteceu nos dias seguintes superou tudo que Sidonie esperava. No primeiro experimento, colocaram uma folha de papel sobre uma mesa, com carvão ao lado, para testar se havia escrita automática ou movimento de objetos. A menina estava sentada, mão sobre o colo e sendo observada por 3 cientistas. E sem aviso, o carvão deslizou sozinho, riscando uma linha longa e torta. Depois riscou outra, e outra, como se uma mão invisível estivesse assinando a sua própria presença. Nas horas seguintes, começaram a surgir arranhões na pele da menina, ao vivo, lentamente, como se alguém estivesse desenhando sobre sua carne com unhas afiadas. A pele se avermelhava, abria, sangrava, e todos ali testemunhavam. Os cientistas anotavam freneticamente, uns horrorizados, outros fascinados. Sidonie permanecia séria, mas dentro dela, uma pergunta ecoava com força. O que está se comunicando através dessa menina? As marcas muitas vezes tinham formas específicas. 3 riscos paralelos, um Z torto, círculos imperfeitos, palavras quase formadas. E foi nessa fase que o fenômeno ganhou um nome. Um nome estranho. Um nome repetido em vários relatos posteriores. Draco. Em romeno significa algo como demônio, espírito das sombras, mas mais do que uma palavra, parecia ser uma assinatura. Em alguns momentos, Eleonor despertava assustada dizendo que Draco a chamava à noite, que sussurrava em seu ouvido, que arranhava sua pele quando ela rezava. A menina relatava que via sombras se movendo pelo teto, sombras que nenhum outro presente conseguia ver. E quando descrevia essas visões, o corpo inteiro tremia de medo. Os pesquisadores tentavam registrar sons, gravaram sussurros, estalos, ruídos que lembravam passos leves, quase infantis, mas sem origem definida. Em um dos áudios, uma voz baixa, rouca, quase gutural, parecia pronunciar algo parecido com Eleonore. Sidonie ouviu a gravação 20 vezes, e a cada vez que escutava, sentia aquele arrepio profundo, não um arrepio simples no medo, mas aquele que alerta que algo inteligente, algo paranormal, estava ali, observando todos. Mas o auge dessa fase, o evento que se tornaria um marco no caso, aconteceu 2 semanas depois. Num final de tarde, enquanto os pesquisadores ajustavam câmeras e instrumentos, puxaram o cortinado para ajustar a luz da sala. E foi nesse exato momento que todas as almofadas da sala foram arremessadas simultaneamente contra a parede, como se uma explosão invisível tivesse ocorrido no ar. O som foi ensurdecedor. Eleonor caiu da cadeira. Uma estante tremeu e a temperatura despencou de forma tão abrupta que o vidro de uma janela ficou embaçado por segundos. Os presentes congelaram. Sidonie deu 2 passos para trás e, pela primeira vez desde o início da investigação, disse em voz alta: "Isso não é apenas um poltergeist, isso é uma entidade e ela está enfurecida." A notícia se espalhou. Jornais da Áustria passaram a chamar o fenômeno de Das Gnadenlose Mädchen, a menina implacável. Jornais franceses chamavam de Le cas Draco, o caso Draco. E pesquisadores alemães se referiam ao episódio como a Intelligentes Poltergeist Phenomenon, um fenômeno de poltergeist inteligente. A Europa finalmente prestava atenção. Mas a atenção, como sempre, alimenta monstros. E o que aconteceria com Eleonor nas semanas seguintes ultrapassaria qualquer limite, qualquer lógica, qualquer tentativa humana de compreender o que a cercava. O terror estava apenas começando. E a entidade estava longe de ter mostrado sua verdadeira força. Viena, sob seu céu cinzento e seus corredores de pedra fria,
parecia assistir silenciosamente ao que acontecia dentro daquele pequeno apartamento adaptado, como se a própria cidade, com sua história de impérios, segredos e experimentos, soubesse que algo sombrio, assustador e profundamente inexplicável havia se instalado ali. A presença que acompanhava Eleonor não era mais um rumor, não era mais uma possibilidade científica, nem sequer um fenômeno físico aleatório. Era um agente, uma força, uma entidade inteligente e estava ficando cada vez mais agressiva. Nas primeiras semanas, Sidonia ainda acreditava que podia negociar com o fenômeno, que podia observar, registrar e talvez encontrar padrões. Mas o problema com o sobrenatural é que ele não aceita observação passiva. Ele reage, ele provoca, ele exige ser reconhecido. E como parecia evidente, a presença que atormentava Eleonor queria mais do que reconhecimento. Queria domínio. O primeiro grande ataque aconteceu numa tarde silenciosa, quando o vento lá fora mal mexia as cortinas. Eleonor estava sentada numa cadeira simples, seus pés balançando involuntariamente, enquanto 2 pesquisadores ajustavam os sensores magnéticos atrás dela. Sidonia notava algo em seu caderno, completamente concentrada, quando ouviu um estalo, seco, forte, cortante. Ela levantou os olhos no exato momento em que viu o rosto de Eleonor contorcer-se de dor. Um arranhão profundo surgiu do nada, rasgando o braço da menina do pulso até o cotovelo. O sangue escorreu imediatamente. O corte era perfeito, linear, sem hesitação, como se uma lâmina invisível tivesse percorrido sua pele. O médico correu para estancar o ferimento. Os pesquisadores congelaram de medo. Sidonie, pálida, sentiu o coração acelerar, mas não recuou. E então, aconteceu o inexplicável. Enquanto todos olhavam para o corte fresco no braço da menina, 3 arranhões idênticos apareceram simultaneamente nas costas dela, como se uma mão invisível tivesse decidido mostrar sua assinatura, seu gesto, sua identidade. Foi nesse dia que o nome Dracu reapareceu. Eleonor, em prantos, repetia que sentia as unhas passando nela. Dizia que ele estava ali, atrás dela, sussurrando palavras que ela não conseguia repetir. E quando Sidonie perguntou, "Ele está aqui agora?" Ela virou lentamente a cabeça, olhou para o canto da sala, um canto vazio, uma sombra sem forma, e respondeu com a voz mais fina que já tivera. "Ele nunca sai." A temperatura despencou mais uma vez. A luz oscilou e a porta do quarto bateu com violência tão intensa que rachou a madeira. A partir desse momento, o fenômeno deixou de ser apenas físico. Ele se tornou interativo, intencional, provocativo. As marcas que surgiam diante de testemunhas. Os pesquisadores começaram a notar que os arranhões apareciam seguindo padrões específicos. Quando Eleonor falava sobre medo, surgiam cortes no peito. Quando mencionava raiva, surgiam arranhões nas pernas. Quando chorava, marcas circulares apareciam nos ombros, como se dedos invisíveis a apertassem. Os registros médicos mostravam que as marcas surgiam instantaneamente, tinham profundidade uniforme, não tinham início nem fim identificáveis e cicatrizavam mais rápido do que o normal. E reapareciam sobre cicatrizes anteriores. Tudo isso era real, testemunhado por pesquisadores austríacos, físicos experimentais e até um padre convidado para analisar o comportamento da menina. Objetos começavam a voar com a intenção específica. Durante o experimento, deixaram sobre a mesa uma tesoura, um crucifixo, um espelho pequeno, um caderno de anotações. E enquanto um pesquisador lia uma pergunta destinada a Eleonor, o crucifixo ergueu-se abruptamente e foi arremessado em direção à parede oposta, quebrando o espelho no processo. O impacto foi tão forte que deixou uma rachadura na madeira. Na mesma noite, a tesoura desapareceu e só seria encontrada 2 dias depois, dentro do travesseiro de Eleonor, escondida, alinhada cuidadosamente, como se alguém, ou algo, tivesse colocado lá. Sidonie proibiu que deixassem objetos pontiagudos no ambiente, mas isso não impediu nada. O fenômeno parecia conhecer cada canto da sala, cada gaveta, cada detalhe. A presença que observava. Em várias noites, enquanto os pesquisadores tentavam descansar em turnos, ouviam passos no corredor. Passos leves, mas constantes, como se uma criança estivesse andando de lá para cá. Só que Eleonor estava dormindo. Testemunhas relataram respiração atrás da nuca, toques gelados na pele, sombras passando pela porta,
Risadas rápidas, quase infantis. Sussurros em romeno antigo. Sidonie, no entanto, não se permitia medo, ao menos não externamente, mas seu diário diria o contrário. A entidade reage a emoções humanas. Observa, aprende e parece sentir prazer no medo. O fenômeno começa a responder a perguntas. Durante o experimento, colocaram vários papéis numerados no chão e pediram que Eleonor apontasse para um deles. Ela estava calma, quase sonolenta. Mas antes que tocasse em qualquer papel, um dos papéis deslizou sozinho, como se puxado por uma mão invisível. O número escolhido? 3. O mesmo número que aparecia repetidamente nas marcas de arranhões. No dia seguinte, fizeram outro teste. Deixaram vários objetos religiosos sobre a mesa. Perguntaram: "Isso te incomoda?" No exato momento, uma vela apagou, sozinha, e 2 arranhões surgiram no pescoço de Eleonor, tão rápido quanto relâmpago. O padre presente disse: "Não há dúvida. Isso é oposição." "A oposição a quê?" perguntou Sidonie. "A fé." A noite que marcou todos para sempre. Houve uma noite, aquela que se tornaria lendária, em que o fenômeno ultrapassou todos os limites. Era tarde. A sala estava escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca, e Eleonor estava sentada na cama quando começou a gritar, um grito tão profundo e tão animal que fez o coração de todos acelerar. As paredes começaram a tremer, objetos caíram das prateleiras, a cama deslizou pelo chão como se alguém a empurrasse. E no auge da crise, o corpo de Eleonor foi levantado do colchão. Não uma levitação cinematográfica. Foi algo rápido, brutal, como se uma força invisível a puxasse pela camisa. A menina subiu cerca de 30 ou 40 centímetros e caiu com um baco seco. O impacto ecoou. Os vizinhos ouviram. Os pesquisadores entraram em pânico. Mas a imagem que ninguém esqueceu foi a que veio depois. A palavra Dracu, arranhada no antebraço de Eleonor. Letra por letra. Diante de todos. E naquele instante, todos entenderam. Aquilo não era apenas um fenômeno paranormal. Aquilo era um agente, um ente, uma entidade inteligente. E estava ficando cada vez mais agressiva. No apartamento de Viena, onde paredes frias testemunhavam segredos que jamais deveriam ter existido, a atmosfera tornou-se algo quase palpável, como se uma camada de sombra, densa e viscosa, tivesse se instalado sobre todos. A presença que acompanhava a Eleonor não era mais apenas violenta. Agora era provocadora, desafiadora, opositora. Uma força que parecia ter encontrado prazer em testar os limites da fé humana, da paciência científica e da própria sanidade dos pesquisadores. Foi nesse contexto que Sidonie decidiu buscar apoio espiritual. Não porque acreditava que a menina estava possuída, mas porque reconhecia algo que muitos cientistas ignoram. Alguns fenômenos não obedecem a fronteiras teóricas. Um padre jesuíta foi convidado. Um homem meticuloso, cético, que inicialmente acreditava tratar-se de histeria juvenil amplificada pela imaginação coletiva. Chegou ao apartamento sem demonstrar medo, carregando um pequeno crucifixo de madeira e um recipiente de água benta. A postura dele era firme, até que a porta de entrada se fechou sozinha atrás de si, com um estrondo tão forte que fez todas as paredes vibrarem. Ele congelou e entendeu rapidamente que não estava diante de teatro. O ritual que virou provocação. O padre começou uma simples oração de bênção, apenas para acalmar o ambiente. Eleonor estava sentada na cama, tremenda. Sidonie observava. No instante em que o padre iniciou o latim, Benedicat vos, um estalo atravessou a sala, um som seco, como madeira quebrando. A mesa de apoio deslizou alguns centímetros para a esquerda. O crucifixo na mão dele ficou quente, tão quente que o padre precisou soltá-lo. Quando o objeto caiu no chão, uma marca surgiu instantaneamente no braço de Eleonor. Um risco profundo, flamejante, em forma de cruz invertida. O padre recuou. Sidonie respirou fundo. O ar ficou quase irrespirável. E então, enquanto tentavam processar o que viam, a menina começou a balbuciar. Não era a voz dela. Era grave,
áspera, arranhada por dentro, uma voz que ressoava como se viesse de um local frio e distante. Ela é minha. O padre empalideceu. A avó começou a chorar. E Sidone, pela primeira vez desde o início do caso, sentiu o verdadeiro sabor do medo. A ciência tenta reagir. Depois dessa sessão, Sidone decidiu: vamos medir tudo, absolutamente tudo. E assim, transformou o apartamento em um laboratório improvisado, com termômetros em todos os cantos, magnetômetros próximo da cama, fitas métricas para medir deslocamento de objetos, câmeras rudimentares e papéis espalhados para detectar correntes de ar. Uma equipe de 3 pesquisadores em revezamento contínuo. A intenção era registrar um padrão. Mas o padrão não veio. O fenômeno parecia reagir, responder, escolher, provocar. E isso, para cientistas, é a pior ameaça. Um fenômeno que se comporta como mente, não como mecanismo. O ataque mais documentado do caso. Numa manhã nublada, enquanto Sidone revisava anotações, Eleonor soltou um grito tão agudo que fez o aparelho de gravação saturar. Quando correram até ela, encontraram 10 arranhões simultâneos aparecendo em sua barriga e tórax. As marcas iam surgindo como se unhas invisíveis estivessem esculpindo aquelas linhas na pele. Todos ficaram paralisados. Ninguém tocou nela. Ninguém chegou perto. E mesmo assim, as feridas se abriram diante dos olhos das testemunhas. O médico testemunhou. O padre testemunhou. Os cientistas testemunharam. A ciência entrou em colapso. A fé entrou em choque. E a menina desabou em prantos, tremendo como se estivesse sendo atacada por dentro. A entidade se manifesta diante de todos. Nessa mesma semana ocorreu um dos episódios mais icônicos e registrados do caso. Durante uma sessão monitorada, Eleonor estava sentada no centro do quarto, cercada de instrumentos. A temperatura caiu 8 graus em menos de 1 minuto. A luz piscou de forma frenética. E num movimento tão rápido que ninguém conseguiu interpretar, uma almofada foi arremessada contra o rosto de Sidone, com força suficiente para derrubá-la no chão. Ela levantou os onza e viu algo que nunca mais esqueceria. As marcas que apareciam na pele de Eleonor formavam símbolos. Símbolos repetidos. Símbolos consistentes. Era o mesmo padrão. 3 traços paralelos, uma curva, um traço cortando. O padrão que, no dialeto local, muitos identificavam como o desenho rudimentar de Draco, o nome que a entidade parecia repetir, provocando pavor. O episódio da janela. Na noite seguinte, enquanto tentavam descansar, ouviram passos. Não eram passos comuns, eram ritmados, arrastados, como se pés leves estivessem caminhando sobre o assoalho antigo. Sidone abriu a porta. Nada. Quando se virou, a janela começou a tremer. Não pela ação do vento, mas como se alguém tentasse forçá-la. A estrutura vibrava. Os vidros gemiam. Sidone correu para segurar a moldura. E no exato segundo em que tocou a madeira, 3 arranhões surgiram no pulso dela, como represália. Como se a entidade dissesse: não toque no que é meu. Foi a primeira vez em todo o caso que o fenômeno atacou alguém além de Eleonor. E esse detalhe mudaria tudo. O medo toma conta do prédio. Moradores começaram a reclamar. Barulhos na madrugada, objetos se movendo nos corredores, sussurros que ninguém conseguia localizar, batidas nas portas às 3 da manhã, cheiro de enxofre e carvão queimado. Uma senhora do 3º andar jurou ter visto uma sombra infantil atravessando o corredor em direção ao quarto de Eleonor. A administração do prédio ameaçou expulsá-las. E Sidone, pressionada por todos os lados, entendeu que estava lidando com algo que se expandia, que ganhava força, que se alimentava do pavor. Um pavor real, palpável, crescente. O dilema moral: continuar ou fugir? Sidone enfrentava uma escolha impossível: parar os estudos e salvar a si mesma,
ou continuar investigando e arriscar vidas. Mas havia uma verdade terrível. A entidade não obedecia a lugar. Ela obedecia a Eleonor. Fugir não significaria livrar-se. Significaria apenas transferir o terror para outro lugar. E Sidone, ética e racional, sabia que não podia fazer isso. Foi então que decidiu o impensável. Continuar o experimento. Ir fundo. Ir até o limite. Entender o que se escondia ali, custe o que custasse. E foi essa decisão que levou ao episódio mais violento de todos. O episódio que marcaria o início do fim. O episódio que revelaria o verdadeiro rosto do poder que acompanhava Eleonor. Havia uma noite específica que ninguém naquela casa ousava mencionar sem baixar a voz. Uma noite em que o fenômeno não apenas se manifestou, ele dominou o ambiente, rasgou a fronteira entre o visível e o invisível e expôs um lado do paranormal tão inexplicável, tão assustador, tão absolutamente sombroso, que até os mais céticos presentes foram obrigados a admitir: não havia nada natural acontecendo naquele quarto. O início do caos. Era inverno em Viena. A madrugada estava especialmente silenciosa. Nenhum carro na rua, nenhum som vindo do vizinho. Apenas o ranger ocasional de um prédio antigo, como se as paredes respirassem. Eleonor dormia deitada de lado, respirando rapidamente, como quem luta contra algo nos sonhos. Sidonie anotava observações tardias em seu caderno, mãos trêmulas, olheiras profundas, quando um arrepio violento percorreu sua espinha. Ela não entendeu de imediato, até perceber que não ouvia a própria respiração. O ar da sala tinha se densificado ao ponto de parecer gelatina. Era difícil inspirar, pesado, sombrio. A lâmpada no teto oscilou, projetando sombras que se alongavam de um modo impossível, quebrando a lógica da luz. Sidonie levantou devagar, com aquela sensação primitiva de que não estava sozinha. E então, sem aviso, a cama de Leonor se moveu. Não foi um tremor, não foi um ranger, foi uma puxada violenta, como se mãos invisíveis tivessem arrastado a estrutura inteira 15 centímetros para o lado. Sidonie correu. O padre, que dormia no sofá do outro cômodo, acordou assustado. Um dos pesquisadores caiu da cadeira ao ouvir o barulho, e ao se aproximarem da cama, viram. Eleonor estava flutuando. Não de forma cinematográfica, suave, angelical. Era uma flutuação brusca, nervosa, como se algo a puxasse pelos pulsos. O corpo dela subia 2, 3, 4 palmos acima do colchão, e depois descia, com impacto, repetidas vezes, como se estivesse sendo usado como ponte entre dois mundos. A voz que ninguém esquece. No auge daquele movimento, a menina abriu os olhos. Mas não eram olhos de uma criança. Eram profundos, escuros, alheios. Da sua boca saiu uma voz que não combinava com o seu corpo. Uma voz grossa, arranhada, que ecoava como se fosse pronunciada por 3 bocas ao mesmo tempo. Ela é minha. O padre recuou. Sidonie tremia. Um dos pesquisadores vomitou no chão, tomado pelo choque. A voz repetiu: ela é minha. E então, como se quisesse provar sua força, a entidade arremessou todos os objetos da sala ao mesmo tempo. Cadernos voaram, cadeiras tombaram, a mesa deslizou meio metro, a cruz na parede girou 3 vezes antes de cair. O caos era absoluto. As marcas surgem no ar. Enquanto tentavam conter Eleonor, algo ainda mais inexplicável, insólito e assustador aconteceu. As marcas começaram a aparecer. Não na pele dela, pelo menos não ainda. Surgiram no ar, como se mãos invisíveis riscassem o vazio, arranhões que não tinham superfície, mas que eram perfeitamente visíveis, como listras vermelhas flutuando alguns centímetros acima da cama. E então, como se atravessassem um portal, essas marcas transferiram-se para o corpo da menina, surgindo na mesma posição, no mesmo formato, na mesma sequência. A sala inteira viu. A Europa inteira leria sobre isso depois. O padre, em desespero,
começou a rezar em latim. E foi então que tudo parou. O silêncio antinatural. A cama caiu com peso. Objetos pararam no ar. A lâmpada estabilizou. A respiração de todos voltou, mas foi um silêncio estranho, um silêncio pesado, cruel, como se algo estivesse observando, esperando, escolhendo o próximo movimento. Eleonor, desfalecida, caiu de lado, e sobre seu braço uma palavra apareceu, não arranhada, não escrita, marcada. Draco. O nome que perseguia o caso desde o início, o nome que ninguém conseguia ignorar. A entidade escolhe a sua próxima vítima. Nesse momento, quando todos tentavam socorrer a menina, um acontecimento mudou o rumo da investigação para sempre. O padre jesuíta, ajoelhado ao lado da cama, tocou o ombro de Eleonor e imediatamente gritou de dor. Seu braço foi cortado, 3 arranhões profundos, paralelos, do ombro até o pulso. Sangue jorrou. Era o mesmo padrão que aparecia no corpo da menina. A entidade, pela primeira vez, atacara alguém que não era Leonor. Sidonia anotou uma frase em seu diário que se tornaria uma das mais famosas desse caso. Esta força escolhe, esta força responde, esta força pensa. Vizinhos entram em pânico. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo prédio. Moradores relatavam passos infantis nos corredores, objetos sendo derrubados nas escadas, luzes piscando às 3 da manhã, cheiro de queimado que surgia e desaparecia, toques gelados nas costas, sombras que atravessavam as portas. Um homem jurou ter ouvido uma risada aguda e infantil atrás dele enquanto subia as escadas, mas ao virar, não viu ninguém. A administração do prédio enviou uma carta formal. Se os experimentos não terminarem imediatamente, serão todos expulsos. Mas terminar não era opção. Não havia como abandonar Eleonor à própria sorte, e, sobretudo, havia uma sensação crescente de que a entidade estava se preparando para algo ainda maior, como se tivesse alcançado apenas metade do que podia fazer. A decisão final de Sidonim. Com a equipe em colapso, a menina traumatizada, o padre ferido, e Viana inteira murmurando sobre a criança do demônio, Sidonie tomou a decisão mais arriscada de sua vida: continuar. Porque recuar significava perder o único controle possível sobre a entidade. Significava deixá-la livre. Significava permitir que algo sem forma, sem face, sem moral, vagasse por aí. Ela sabia, se não descobrissem a origem e o limite daquele fenômeno, nunca conseguiriam livrar Eleonor dele. E assim, começou a preparação para a sequência final. Um confronto direto, investigativo e espiritual, onde a entidade finalmente mostraria o que era. Uma noite tão densa, tão cheia de terror, que ficaria para sempre registrada nos arquivos europeus de fenômenos paranormais. E essa noite é a que você vai ouvir na próxima parte. O prédio em Viena já não era apenas cenário, era personagem. As paredes carregavam ecos de sussurros, os corredores sabiam passos que não pertenciam a ninguém, e o ar parecia impregnado de uma presença que não queria ser esquecida. Depois daquela noite de violência extrema, quando Eleonor levitou, quando símbolos apareceram em sua pele e quando o próprio padre foi atacado, a Europa inteira voltou seus olhos para o caso. Era impossível ignorar o que estava acontecendo ali. Sidonie, exausta e emocionalmente devastada, sabia que havia chegado o momento decisivo. A entidade não iria simplesmente desaparecer, não iria melhorar, não iria recuar. Se havia um limite, ele precisaria ser encontrado. Se havia uma origem, ela precisava ser revelada. Se havia uma saída, ela seria construída ali, naquela sala, naquela noite. O confronto inevitável. Na última semana de experimentos, Sidonie reuniu a equipe, 2 cientistas, o padre, a avó de Eleonor e a própria menina, pálida, frágil, mas com um olhar que já parecia carregar décadas de dor. Ela sentou a criança na cadeira fixada no centro do cômodo, segurou suas mãos e disse:
Vamos tentar entender o que você quer, mas você precisa me ouvir, precisa confiar em mim. A menina balançou a cabeça positivamente, mas antes que pudesse responder, a temperatura despencou. Um frio que não era natural. Um frio que vinha de dentro, do chão, das paredes. Um frio que parecia ter consciência. A porta fechou com estrondo, a janela estremeceu, uma lâmpada estourou com um som seco. Era como se a entidade estivesse dizendo: eu também estou aqui. E estava. Foi então que começaram os arranhões, não na menina, mas na parede. Surgiam devagar, como se garras invisíveis estivessem talhando a superfície. 3 riscos. Sempre 3. O padre começou a rezar, mas Sidonie pediu que ele parasse. Ela queria observar, queria entender. Fogo, a voz que atravessou o quarto. Quando tudo ficou silencioso, quando ninguém ousava mover um músculo, uma voz ecoou no ambiente. Não vinda de Eleonor, não vinda de nenhum presente, mas do próprio ar. Era baixa, grave, carregada de eco como se atravessasse uma caverna antes de entrar no quarto, e dizia apenas: ela pertence. Os cientistas estremeceram, a avó desabou em lágrimas. Sidonie se adiantou, firme, com a coragem quase sobrenatural que sempre tivera. Ela não pertence a você. Silêncio. A respiração de Eleonor acelerou, como se estivesse sendo apertada por mãos invisíveis. O pescoço dela inclinou-se para o lado, como se puxado. As unhas dela se cravaram na cadeira. A voz repetiu: ela pertence. O corpo de Eleonor começou a tremer convulsivamente. Não era uma convulsão médica. Era um espasmo estranho, irregular, como se forças opostas estivessem lutando pelo controle do corpo. E então, a cabeça dela inclinou-se para trás, a boca aberta em silêncio absoluto, como se quisesse gritar, mas algo a impedisse. Do seu peito, 3 arranhões surgiram simultaneamente, abrindo a pele como se lâminas invisíveis tivessem riscado de dentro para fora. O padre tentou se aproximar e foi lançado para trás com uma força invisível, caindo contra a mesa. Um dos cientistas desmaiou. A avó rezava compulsivamente, tremendo. Sidonie permaneceu imóvel, apenas observando. Num ato de pura consciência, puro desespero e pura coragem, Sidonie se ajoelhou diante da menina, colocou a mão sobre o seu coração e disse: Eleonor, não é você. Você não é isso. Não importa o que te toque, o que te arranhure, o que te atormente, não é você. E então, como se a própria criança tivesse ouvido algo inédito, os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas silenciosas, lentas, desesperadas. E pela primeira vez em semanas, uma frase saiu da boca de Eleonor sem interferência, sem distorção, sem eco. Eu quero ir para casa. A entidade reagiu como se tivesse sido ferida. Um estalo percorreu o cômodo. As paredes vibraram, a janela se trincou de cima a baixo. E então, tudo parou. Não aos poucos, não gradualmente. Parou como se alguém tivesse cortado a energia do fenômeno. A luz voltou ao normal, a temperatura subiu, as sombras retraíram, os arranhões cessaram. A entidade, pela primeira vez desde o início do caso, recuou. O dia seguinte. O silêncio vivo. Na manhã seguinte, Eleonor acordou tranquila, sem arranhões, sem voz estranha, sem objetos se movendo. O fenômeno diminuiu, mas não desapareceu, mas perdeu força. Sidonie, exausta, decidiu encerrar os estudos, não porque tinha todas as respostas, mas porque havia entendido algo crucial. O fenômeno estava ligado diretamente à menina, não ao ambiente. Se continuassem expondo Eleonor, continuariam alimentando o que as perseguia. Com cuidado, a avó decidiu levar a criança de volta para a Romênia, não para a aldeia, mas para a casa de uma tia distante, longe de olhos curiosos, longe de câmeras, longe de cientistas. Ela cresceu silenciosamente, sem entrevistas, sem curiosos, sem querer reviver aquilo. E aos poucos os fenômenos foram rareando, espaçando, quase apagando, mas nunca desapareceram completamente. Havia noites em que ela sentia toques gelados, ouvia estalos, via sombras passando.
Nada comparado ao horror que viveu em Viena, mas o suficiente para lembrá-la do que carregara. Ela se casou, mudou-se, envelheceu, e nunca mais deu entrevistas, nunca escreveu um livro, nunca pediu atenção. Morreu como viveu, silenciosa, discreta, carregando um trauma que só ela compreendia. E o mistério? O mistério nunca foi resolvido. Pesquisadores divergem até hoje. Alguns dizem que foi poltergeist clássico, outros falam em dissociação psíquica com efeitos físicos, outros atribuem a um espírito, outros dizem que era manifestação demoníaca, outros que eram histeria coletiva amplificada por sugestão, outros acreditam que algo inteligente usava a menina como canal. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar. Arranhões surgindo ao vivo, objetos voando diante de câmeras, palavras aparecendo na pele, levitação, ataques a testemunhas, voz múltipla que não era da criança, marcas coincidindo com fenômenos físicos, padrões repetidos sem fraude possível. O caso Eleonor Zugum permanece até hoje um dos fenômenos paranormais mais assustadores, mais documentados e mais enigmáticos do mundo. E a pergunta final, o questionamento que ecoa após todas as luzes se apagarem, é simples, mas inquietante. Se Eleonor foi libertada, o que exatamente foi libertado dela?